Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um programa Cozinha Guarulhos com Chef Ju. E hoje nós vamos fazer uma receita queridinha de todo mundo. Não há quem não goste. Aonde você for, o país que você for, você vai encontrar essa receita. É muito boa. E você pode comer de várias formas. Você pode comer recheado, você pode comer com a manteiga. Cai muito bem com um cafezinho. É isso mesmo, é um pão. Vamos fazer um pão recheado. A metade vai ser recheado e a metade vai ser sem recheio. Para aqueles que não gostam de recheio, ou se de repente você quiser fazer um outro recheio, fique à vontade. Mas hoje a receita é pão. Para a massa, 1 kg de farinha de trigo, 500 ml de leite integral morno, meia xícara de óleo de soja, 3 ovos inteiros, 1 colher de sopa de sal, 1 colher bem cheia de sopa de açúcar, 20 gramas de fermento biológico seco. Para o recheio, 200 gramas de presunto, 200 gramas de mussarela, 200 gramas de requeijão. Pessoal, essa receita é muito simples, muito fácil. A gente só traz para o programa aqui receita muito simples. A gente vai precisar do liquidificador, então coloca todos os líquidos no liquidificador. Vamos lá. Vai o leite, o óleo, os ovos. Aqui também já pode colocar o sal e o açúcar. A única coisa que ainda não foi o fermento e a farinha. Então a gente vai bater um pouco os líquidos, daqui a pouco a gente coloca o fermento e a farinha. Solta o som aí, DJ! Dá uma desligadinha agora e a gente já pode colocar o fermento. É importante você bater só os líquidos primeiro, porque se você já colocar o fermento junto, pode ser que o fermento morra de estar naquele processo de batendo. Então a gente só precisa que ele mistura. Então a gente bateu bem os líquidos, deu uns 2 minutinhos aqui batendo os líquidos, deu uma desligada, acrescenta o fermento, bate só um pouquinho, só para misturar, e aí depois a gente já vai introduzir na farinha de trigo. Solta o som aí, DJ! Ó, foi só um pouquinho mesmo, só para misturar o fermento. Então agora, olha como é fácil. A massa já está praticamente pronta já, ó. Colocou aqui dentro já na farinha de trigo. Ó, o líquido aqui todo junto com a farinha. Então agora é só mexer. E daqui a pouco a gente vai precisar colocar a mão na massa. É gostoso, né, a gente colocar a mão na massa, porque aí a gente sente o alimento. E ó, só mais um pouquinho. E já tá se formando aqui já uma massa cheirosa. Ó, prontinho. Então agora a gente joga na bancada. A gente coloca só um pouquinho de farinha. E joga a nossa massa. Limpa bem assim, ó, tira bem pra gente aproveitar o máximo desse pão. Ó, na mão, a gente coloca um pouquinho de farinha e vai sovando o pão. É uma massa super macia, super fácil de fazer, não dá trabalho, não faz muita sujeira. É só um pedacinho aqui mesmo da bancada que a gente suja, mas é muito simples. Você precisa fazer na sua casa. Conforme for precisando mais de farinha, você pode estar colocando um pouquinho mais. Depende muito da marca da farinha. Tem farinha que precisa um pouco mais, tem farinha que é um pouco mais seca, tem farinha que é um pouco mais úmida. Então, nunca dá pra gente saber a quantidade exata se é 1 kg mesmo de farinha. Então, sempre pode ser que seja menos de 1 kg ou 1,50 kg, 1,1 kg. Ó, já tá soltando aqui da minha mão. A massa já está ficando excelente. E aí você vai limpando da sua mão. Tira da sua mão e passa a massa pegando toda essa massa que ficou solta aqui, que é para não ter desperdício, né? E a gente poder aproveitar 100% da massa do pão. Ó, pessoal, prontinho aqui a nossa massa. A gente sovou bem. Então agora é só colocar de novo naquela mesma
vasilha que a gente fez a massa do início. Coloca aqui, coloca um plástico filme. Vai ficar aproximadamente uns 20 minutos, meia hora, depende do ambiente. Se estiver muito quente, se estiver muito frio, demora um pouco mais. Então, se tiver o clima quente, vai mais rápido. Se tiver frio, demora um pouco mais. Colocamos um plástico, dá uma afundadinha assim, ó. Só deixar ele crescer um pouquinho, aí eu vou mostrar pra vocês já como que ele vai ficar. Olha só, gente, como ficou aqui o nosso pão. Cresceu o dobro, né? Ó, a gente coloca só um pouquinho de farinha e já vira. Como essa massa fica cheirosa. Gruda um pouquinho assim, ó, e você pode estar tirando da... A gente não pode desperdiçar nada, né? Tem que aproveitar tudo. Joga mais um pouquinho de farinha e a gente vai agora abrir essa massa e com um rolo a gente abre ela. Se você não tiver um rolo na sua casa, você pode estar fazendo com uma garrafa. Esses dias eu em casa procurando o rolo não achava, então eu fiz até com um copo. Eu peguei um copo e fiquei passando assim, ó, e dá certo. Como a gente tem um rolo aqui no programa, a gente vai usar esse rolo. Gente, pega a caneta e o papel aí, anota essa receita, porque ó, essa receita eu tenho desde meus 16 anos de idade. Então, com 16 anos de idade, eu aprendi a fazer essa receita, não parei mais. As pessoas vêm às vezes trazer uma receita de pão, eu não faço. Só faço essa aqui porque é muito simples, não tem como dar errado. Nunca eu fiz esse pão para dar errado. Então, assim, usa a receita do jeito que a gente passou aí, certinho, que não vai dar nada de errado, sempre vai dar certo. Fica uma delícia, fofinho, a massa fica fofa. Dá para você fazer pão recheado, doce, salgado. Essa é uma massa que você pode usar vários tipos de recheio. Que nem aqui a gente está fazendo, vai rechear de presunto e queijo e requeijão. Na sua casa você pode usar frango, você pode... não quero frango, não quero salgado. Faz um creme de doce de leite com banana, canela, olha que delícia. Então, ó, a massa já está aqui, a gente abriu ela um pouquinho. Então aqui a gente dá uma cortada, dividiu ao meio. Vamos deixar essa um pouquinho para cá. Essa daqui a gente vai rechear, né? Então vou abrir um pouco mais ela. Ó, pode abrir bem, tá bom? Deixa ela fininha, que quanto mais fininha ela tiver, mais envolvido o recheio vai estar na massa. Vai ter várias camadas assim, ó. Prontinho aqui, tá aberta. Então a gente vai começar a passar o requeijão. Então, só espalhar o requeijão sobre a massa. A gente vai fazer aqui uma parte com recheio e a outra parte sem recheio, porque tem gente que gosta de comer só com manteiga, que também é uma delícia, né? O pão quentinho assim, ó, com manteiga é muito bom. Presunto. Pode ser presunto ralado também, pode ser presunto dessa forma. Esses dias eu fiz em casa com calabresa, ficou muito bom. Meu filho, Davi Luca, ama calabresa. Então, eu fiz o pão, ele acabou com o pão. Quando eu queria comer mais, não tinha mais. A criança comeu um monte. Agora que tá esse tempo frio também, é legal você fazer esse pão sem recheio, para estar comendo com sopa, né? Fica fazer umas bisnaguinhas pequenininhas, comer com sopa é uma delícia. Ó, com a ponta do dedo, você levanta aqui essa massa e com a ponta do dedo você aperta. Você aperta. É bom deixar bem firme essa massa do pão, bem enroladinho assim, que é porque senão você vai comer aquele pão. Sabe quando você vai comer aquele pão e tem aquele buraco no meio do pão? É porque não foi bem enrolado. Deixou bolhas de ar. Então a gente presta atenção para não deixar bolha de ar e só enrolando. Ó, aqui vai ficar como se fosse aquele pãozinho, eu vou cortar pequenininho, como se fosse aquele pãozinho de frios que vende. Como se fosse não, é aquele pão de frios que vende na padaria. Chefe, você não pôr queijo também? Eu não coloquei queijo. Já estava aqui esquecendo de colocar o queijo, então não tem problema, a gente volta aqui a massa, ó. A produção aqui que lembrou que esqueci o queijo, então vamos voltar aqui, ó, colocar o queijo. Obrigado aí, hein, produção. Ó, então, abri mais um pouquinho a massa, tô colocando o queijo. Ah, quem gosta de orégano também, fica uma delícia com orégano. Ó, colocou o queijo, que fazer o pãozinho só de presunto, tem gente que gosta, né? Mas eu prefiro com queijo. Você aí também prefere com queijo? Se você prefere com queijo, coloca aí nos comentários. Com queijo é mais gostoso.
que aí a gente vai ler os seus comentários. É importante você estar interagindo com a gente também, tá comentando, assistindo os vídeos aí, comentando se gostou, se não gostou. Ó, então agora a gente volta aqui, ó. Vamos enrolar novamente. Quando chegar aqui na pontinha, a gente passa água com um pincel. Se você não tiver um pincel, passa com a mão mesmo, com uma colher. Ó, a gente passa só um pouquinho de água na pontinha. E agora a gente vai prender e dar um beliscãozinho assim no pão. Ó. Prontinho aqui, sem muito segredo. Vocês viram como é fácil? Não dá tanto trabalho. Pronto. Ó, e uma forma, a gente passa um pouquinho de óleo. Papel toalha da linha Quick, tecnologia 3D Tech, da empresa Damatel. É excelente esse papel, hein? Todo o programa a gente está usando. A gente usa e abusa desse papel porque ele é muito bom. Então, o pão, a gente vai cortar um pouquinho assim, o outro já assim, e a gente vai vir fazer esse zigue-zague. Olha como que ficou esse bem recheado, né? Ó, bastante massa, bastante queijo. Ó, vou colocar um sim ou não. Aumentar um pouquinho mais o espaço, que é para eles não grudarem. Prontinho aqui, a gente só vai deixar mais um pouquinho, ele dá uma fermentadinha e já vai colocar passar. Então, essa outra massa aqui a gente vai fazer sem recheio. Então, essa massa aqui, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer tanto redondo como aquelas mini bisnaguinhas, sabe? Que a gente compra pronto no supermercado. Dá pra fazer em casa também, essas mini bisnaguinhas. A gente vai fazer com esse aqui. A gente corta uns quadradinhos. E aí, corta ao meio. Aqui, sem segredo, só você pegar, ó. Você observou? A gente faz um quadrado e aqui dá um belisquinho. Se quiser colocar água também pode colocar, mas aqui a gente não colocou. Ó, prontinho. Aqui de novo. Ah, dá uma paradinha aqui. Já vou colocar o forno para pré-aquecer. Já está quase pronto para editação. Então, para pré-aquecer o forno. 180 graus. Por aproximadamente uns 25 minutos. Aqui, novamente, a gente coloca o óleo. O óleo que a gente passa na forma é só para na hora de tirar o pão, sair com mais facilidade, é untar, né? Untando na forma para não grudar o pão. Vamos enrolar esses daqui. Ó, aqui a gente vai usando só as pontinhas do dedo mesmo, sabe? Quando eu faço pão em casa, eu gosto de colocar meu filho para me ajudar. Ele que brinca bastante com massinha, então ele ama fazer pão. É a maior alegria das criançadas. Faça você com seu filho também em casa. Então já pode colocar direto para assar. Com essa outra massa aqui, a gente vai fazer bolinhas. Então, a gente corta quadrado novamente. Ó, uma dica. Com essa massa aqui, você pode fazer pão de hot dog. E dá para fazer também um pão de hambúrguer. Ó, a gente tá fazendo ela redondinha agora também. Dá para fazer o pão de hambúrguer. E aí você economiza, ó. É tudo muito simples, muito fácil de fazer, ó. Você vê, não gasta muito tempo. Se embaixo ficar com um buraquinho, você dá uns beliscão assim, ó, que tampa. Ó, todas as bolinhas estão prontas. Então agora a gente pega uma outra forma. Novamente a gente passa o óleo. Não esquece de passar o óleo para não grudar o seu pão. Pode ser que grude. E aí a gente vai colocando o nosso pãozinho. Prontinho. A gente vai colocar para assar daqui uns 3 minutinhos. Só deixar ele dar uma fermentadinha, uma descansada. A gente já coloca para passar e a gente vai mostrar para vocês como vai ficar. Sensacional. O nosso pão ficou pronto. Então agora a gente vai tirar do forno. E aí eu vou te falar uma dica, né? Ó, nossa, o cheiro aqui no estúdio tá maravilhoso. Ó, soltinho, ó, porque a gente passou o óleo. Já vamos colocar outra fornada aqui. Por enquanto que a gente vai falando dessa, a outra já tá lá assando.
E já tem outro forno lá assando de presunto e queijo. Aqui a gente passa um pouquinho de manteiga para dar aquele brilho, né? Como ele é pequenininho, pode segurar com a mão, ó. Passa só um pouquinho de manteiga para não ficar aquela cor opaca, né? Fica um pão um pouco mais brilhoso. Gente, esse programa tá demais. Olha, acabou de sair do forno esse pão de frios. Olha que delícia. Olha como ele é fofo. Olha isso aqui. Ó, tá demais, tá incrível. Vamos fazer esse programa, gente. Tô gostando demais. Olha, vou cortar aqui para vocês verem, ó. Olha essa massa. Meu Deus. Olha aí, galera, o resultado dos nossos pães aqui, ó. Acabei de tirar do forno aqui esse redondinho. Olha como fica fofo. Meu, maravilhoso esse pão. E dá pra fazer pão de hambúrguer, que nem eu falei, né? Anteriormente, ó. Só cortar aqui no meio e olha como fica. Olha isso aqui. Ó, quando o pão volta assim, é sinal que ele tá muito macio. Então, ó, aí você coloca um hambúrguer no meio. Aqui eu vou colocar um presunto e um queijo, ó. Queijinho, um presunto e a gente fecha. Muito bom. O de presunto e queijo aqui também, ó. Que delícia. Chegou a grande hora. Agora é a hora da prova dos 9. Agora eu vou provar e ver se realmente tá bom. Meu Deus do céu. Muito bom. Tá excelente. Combina muito com um cafezinho, né? Então vamos tomar um cafezinho? Então, olha a quantidade de pão que deu. 1 quilo de farinha de trigo faz tudo isso de pão. Você vê, ó, 200 gramas de mussarela, 200 de presunto, faz tudo isso. Vê você aí na sua casa, comenta aí se você gostou do pão pequenininho, esse que é os bisnaguinha, né? Tem o pão recheado aqui, ó, presunto, queijo e requeijão. E tem o pão de hambúrguer. Comenta qual é o seu favorito. E o programa de hoje tá acabando, esse programa delicioso, com pão que eu gosto muito. Tá acabando, mas você aí, não deixa de curtir o nosso canal, de comentar os vídeos, compartilhar, ative o sininho. Eita, a lista é grande, né? Mas fica aí com a gente, até o próximo. Tchau!